Então eu quero agradecer-vos mais uma vez por nós estarmos juntos, agradecer a Deus, agradecer também a vossa presença. Abram comigo as vossas Bíblias e nós vamos abrir em Atos 15, vamos ter ali naqueles últimos versículos. Eu a semana passada dei aqui um interregno em Atos, mas era o Senhor que queria trabalhar aqui alguma coisa que eu ainda nem sabia que era para trabalhar. Então a semana passada, Atos 15, versículos 36 a 41, ok? É o texto que nós hoje vamos ler, mas eu gostava de fazer um refresh daquilo que nós vimos a semana passada, porque ela vai dar-nos a introdução e o mote para a pregação de hoje e a pregação da semana que vem, se o Senhor permitir, tá bom? Então a semana que vem nós vamos continuar, vamos falar sobre o capítulo 16, nos primeiros versículos, e eu quero explicar o seguinte. A semana passada eu trouxe uma palavra de Deus que estava a fervilhar no meu coração, que tinha a ver com a doação perfeita de Cristo e que ela instigava a nossa doação aos outros. Lembram-se disso? Então, e eu falei também sobre fendas e sobre tapar essas fendas, e depois quando nós tivéssemos as nossas fendas tapadas, nós éramos muito mais bem preparados para não sermos ofendidos, mas pelo contrário, o que é que nós teríamos que fazer, ou estaríamos capacitados para fazer? Tapar as fendas dos outros. Lembram-se disso? Então, estas duas pregações que vamos ter hoje e para a semana, se Deus permitir, têm que ver exatamente com isto. É que Paulo teve que tapar as suas fendas para mais tarde tapar as fendas dos outros. Então, eu sem entender muito bem, eu já estava a estudar estas coisas e não tinha ainda tido esta percepção de que estes dois textos que nós vamos trabalhar, eles trabalham exatamente aquilo que nós fazemos no nosso processo de santificação. Já estamos perfeitos hoje? Não, já tapámos as nossas fendas todas. Temos a capacidade de já tapar as fendas todas dos nossos irmãos? Não. Então nós temos que reconhecer que estamos num processo onde somos facilmente ofendidos por causa das nossas fendas, das nossas falhas, das nossas fragilidades. E à medida que nós caminhamos junto com os irmãos, vamos sendo ofendidos porque não queremos tapar as nossas próprias fendas. E só o amor de Cristo é que vai tapando essas fendas. Então não há mais nada. E é através da leitura das Escrituras, porque é a leitura das Escrituras que nos vai lavando, nos vai purificando, nos vai santificando. E esta palavra santificando engloba todas estas coisas. Vai-nos falando a verdade, vai-nos guiando na verdade, vai-nos tapando estas fendas à medida de que nós podemos ouvir outras pessoas falar mal de nós e nós conseguimos abençoá-los. É ou não é não é isto que o Senhor nos pede? Ainda no início, no Sermão do Monte, é isto que Ele nos pede e nós não entendíamos como é que iríamos fazer. Então vamos ler as Escrituras que diz o seguinte. Capítulo 15 de Atos, versículos 36 a 41, que diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero-vos dar aqui um boost, vamos alargar aqui o nosso pensamento, está bem? Vamos pensar de uma forma diferente, vamos sair da caixa. Então aquilo que eu quero vos trazer hoje, e aquilo que eu entendo que a Bíblia nos está a ensinar hoje, que não está explicitamente no texto, mas está implicitamente, é que se nós não entendermos unidade e uniformidade na igreja, nós não vamos conseguir estar unidos. Ok? Então esta para mim é a razão de ter havido desavença e divisão
entre Barnabé e Paulo. Quero desde já fazer o seguinte, vamos já pôr aqui um carimbo em cima da mesa. Não era um problema doutrinário, ok? Não era uma diferença doutrinária. Eles estavam juntos na doutrina dos apóstolos. Então não foi isso que criou essa desavença. Foi algo que Lucas não mencionou qual era a desavença de forma explícita, não colocou aqui todo o problema, disse apenas que foi por causa de Barnabé querer levar Marcos e Paulo não aceitar que Marcos fosse. Okay? Então, mas vamos entender que o carimbo aqui não é um problema doutrinário. Porquê? E nós podemos ver que naquilo que era a doutrina, eles uniram-se e foram até Jerusalém combater as falsas doutrinas, e isso fez parte do final da primeira viagem missionária. Lembram-se disso? Então eles foram lá dizer, não façam isto. A Bíblia mostra-nos, ou seja, todo o Evangelho nos mostra que a circuncisão não é agora do Novo Testamento. Isso está lá na Velha Aliança, foi Deus que deu por um tempo específico até que nós recebêssemos o Cristo. Então isso foi entendido e a doutrina foi unida, e eles estavam unidos enquanto doutrina. Não foi doutrina, ponto assente. Então o que é que causou isto? E eu quero explicar o seguinte. Eu tenho pensado muito sobre isto, porque nós em igreja, se não reconhecermos isto, não conseguimos cumprir a vontade de Deus sendo um. Okay? Temos que entender o conceito de unidade e o conceito de uniformidade e ver onde é que eles se engajam. Vocês conhecem esta palavra? Engajam? Se unem, se encaixam. Unidade é um conceito que representa diversidade e coesão. Entendeu o que eu disse? A unidade é um conceito que tem duas coisas: diversidade e coesão. Vamos ver o corpo. O corpo é um conjunto de várias partes diferentes que são coesas num só. Sim ou não? A mão é igual ao pé? Não. A orelha é igual ao olho? Não. A boca é igual à testa? Não. Então não há nenhuma parte igual ao corpo, a não ser a mão direita à mão esquerda. São iguais? Não. Ok? Não há partes iguais no corpo, contudo é um corpo. Diversidade e coesão. Já a uniformidade representa um conceito de homogeneidade. Sim ou não? Então, esta homogeneidade e um mesmo propósito. Ambas têm o mesmo propósito, mas são diferentes no seu conceito. Onde é que elas têm que ser aplicadas na vida do crente? Eu tenho que entender que sou parte de um corpo, mas não tenho que fazer ninguém igual a... Então onde é que a pessoa tem que ser igual? É igual a Cristo. Então ele tem que ser uniforme a Cristo, mas diferente na igreja. E enquanto nós não entendermos estes conceitos, vamos obrigar a toda a gente a ser igual a nós, senão não é cada malta, não é cada grupo. E isto é o que acontece dentro da igreja. E isto foi o que aconteceu com Barnabé e Paulo. Barnabé tinha a ideia de levar Marcos na segunda viagem missionária, e Paulo disse não, porque ele não foi capaz de ser igual a mim. Vamos ver o que é que aconteceu. Aconteceu que no capítulo 13, logo ali nos inícios do capítulo 13, no 13:13, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. É assim, muito simples. Não, o que é que deu aqui? O que é que a gente vê aqui? Nada. Se calhar faltou-lhe a gasolina. Deixou de ter dinheiro no bolso. Foi o quê? O que é que aconteceu? Aconteceu que ele não aguentou a pressão. Ele não estava preparado para viver tudo aquilo que tanto Paulo como Barnabé tinham sido capacitados pelo Senhor para viver. E ele percebeu que não estava ainda preparado para viver tal pressão. E ele foi. Vamos ver dois lados. Paulo viu que ele não era capaz de dar ao reino aquilo que ele entendia que o reino precisava. Ok? Mas não temos mais escritura nenhuma aqui. O que temos à frente é quando Barnabé diz assim, ok, eu gostei da ideia de nós irmos então atrás
e ver as igrejas onde nós já pregámos o Evangelho e nós irmos confirmar os nossos irmãos. O que é que tu achas, Bernabé? Acho uma excelente ideia. No entanto, tenho uma condição. Nós devíamos levar Marcos. E Paulo deve ter dito, Marcos? Até ele não aguentou a primeira pressão. Quando nós enfrentámos aquele judeu Elimas maluco da cabeça, que nós éramos a pregar o Evangelho ao Sérgio Paulo, ao governador, e ele a desdizer o que nós dizíamos, pá, ele a desdizer, então ele só isto, ele não conseguiu viver esta pressão. O que nós vivemos depois foi muito pior, nós fomos mandados fora, fomos apedrejados, e ele não conseguiu, não, ele vai ser um tropeço para nós, vai ser mais um peso. Eu não concordo. O que é que Paulo esperava que fosse com ele nesta primeira viagem missionária? Alguém igual a ele. Uniformidade. E Barnabé estava a dizer o quê? Ele é diferente de nós e eu entendo que nós, sendo um corpo, devemos levá-los. Até pode ser que nós, de alguma forma, o possamos ensinar a ultrapassar estes medos e estas dificuldades. Alguém está a acompanhar-me? Agora, temos que resolver aqui uma questão muito clássica. Quem é que tinha razão? Paulo ou Barnabé? Quem é que tem razão quando o problema não é doutrinário e há divisão? Ninguém. Porque aquilo que nos é pedido é que nós sejamos e se for preciso, levar o dano, se for preciso, engolir o sapo. Mas temos que fazer todo o esforço para ser um. Então, se a doutrina não estava a ser beliscada, o que é que estava a ser beliscado? As nossas fendas. Paulo não estava capacitado para lidar com aquilo naquele momento do ministério. Ouça, se nós lermos as Escrituras de uma ponta à outra assim muito rápido, nós vamos nos deixando escapar uma série de pormenores que Deus fez escrever. Vamos ver o seguinte, não era um problema doutrinário, era um problema exatamente de conseguir aguentar um outro. De nós nos suportarmos uns aos outros em amor. Ouça, Paulo escreveu isto de forma categórica em todas as cartas. Suportai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. Vocês têm que... Sabem porquê? Porque aquilo mexeu com ele. E nós vamos ver que isso mexeu com ele. É muito interessante isto. Então eles tinham decidido, vamos fazer a segunda viagem missionária, e Deus tem um propósito específico para escrever isto aqui. Em primeiro lugar, está a mostrar que Paulo tem um coração pastoral. Sim ou não? Amém. Tem um coração pastoral. Foi ele que se virou para Barnabé e disse, olha, estou preocupado, estou a pensar nos irmãos que nós já pregámos o Evangelho. Isto não é só fazer filhos. É também cuidar deles. Ele tinha esta coisa. Ele era tanto um obstetra, porque gerava filhos, também era um pediatra, porque cuidava do crescimento deles. Então ele tinha este coração pastoral. Ele tinha um coração de, olha, nós já... pregámos o Evangelho em tanto lugar, eu gostava de saber como é que eles agora estão, qual é a firmeza deles. Então ele tinha um coração pastoral. Não se põe essa causa aí, isso não está em causa. Agora aqui a questão é que Barnabé entendia a fragilidade e a necessidade de também restaurar Marcos. Ouça, o ministério de Paulo e Barnabé até aqui tinha sido muito similar. Eles eram os dois enviados. Um era apóstolo de Cristo, que é Paulo, e o outro era apóstolo da Antioquia, da igreja, que era Barnabé e Paulo. Eram os dois de lá, enviados, sim ou não? É. Mas eles tinham até agora muito similar, um propósito muito similar, pregar o Evangelho para onde quer que passassem e confirmar os irmãos. Mas agora está, com o tempo, a mostrar-se a definição da unidade de dons diferentes em que eles não conseguiram conciliar e por causa disso houve desavença e por causa disso o resultado foi divisão. Nós temos que ter isto em atenção, irmãos. Unidade e uniformidade têm que andar de mãos dadas. Porque nós temos que ser uniformes a Cristo cada dia que passa, sermos cada vez mais semelhantes a Ele, mas temos que ser cada vez mais condescendentes com a diferença entre os irmãos no que toca a extra-doutrina. Fiz-me entender? Na doutrina nós temos que ser unos, porque só na doutrina é que somos uniformes com Cristo. Mas tudo o que tem a ver com as nossas emoções, os nossos dons e tudo mais, nós temos que ser diversos e entender essa diversidade na unidade do corpo de Cristo. E aquilo que aconteceu é que eles não conseguiram conciliar dons diferentes. Qual era o dom de Barnabé? Já agora, o nome de Barnabé não é Barnabé. Isso foi um cognome que lhe foi dado, uma alcunha.
Porque ele era José. Barnabé quer dizer filho da consolação, da exortação, da confirmação. Sabe porquê que ele recebeu este nome? Por causa dos dons dele. Quem foi a primeira pessoa que deu a mão a Paulo quando toda a gente disse que ele não prestava? Barnabé. Quando toda a gente tinha medo de Paulo, porque quando ele chegou a Jerusalém todos começaram a dizer, lá, então, mas não era este, não entra aqui na sinagoga, nem fala connosco, não, vamos fingir todos que não somos crentes. Porque eles tinham medo que ele fosse lá de intruso a fingir que era uma ovelha vestida de lobo. Mas Barnabé soube disso, foi lá, deu-lhe a mão, trouxe-o aos apóstolos e confirmou a mudança de Paulo para crente. Então o ministério de Barnabé era este: consolar, exortar, confirmar, levantar pessoas perdidas, pessoas caídas, pessoas sem forças. Então Barnabé não mudou da primeira para a segunda viagem missionária. Paulo é que não entendeu que aquilo que foi feito com ele estava a ser feito com outra pessoa também. E pensou, não, o que eu tenho que fazer vai ser atrapalhado por aquilo que tu vais ter que fazer, então nós temos que seguir outros caminhos. E eles seguiram outros caminhos. Quem é que o Espírito Santo diz que tinha razão? Ninguém. No entanto, quero chamar a atenção que a igreja muitas vezes é partidária. A igreja muitas vezes é partidária porque nós temos mais facilidade em multiplicar do que cuidar. Entendeu o que eu quis dizer? Nós temos muito mais facilidade em aceitar, alargar o nosso território do que cuidar do que já é território. Deixa-me dizer isto por outras palavras. Nós temos muito mais facilidade e às vezes desejo no coração de ganhar mais crentes do que cuidar daqueles que são de cá. Entendeu o que eu disse? Faz sentido, não faz? Leia comigo nos últimos versículos do capítulo 15. O que é que está lá escrito? Barnabé, no versículo 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. O que é que a igreja disse disto? Silenciou-se. Foi ou não foi? Das duas, uma. Ou a igreja não teve parte nesta desavença, isto foi feito entre portas, e muito provavelmente foi feito entre portas, o único que soube disto foi o próprio Lucas, que está a escrever o livro, e isto foi uma desavença que não trouxe desavença, não foi espalhada para o resto da igreja. Não houve conversa da igreja. Mas o facto é que Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre e nós não ouvimos menção nenhuma da igreja. E aquilo que eu entendo é, a igreja não teve parte nesta divisão, nem teve conhecimento prático daquilo que foi a desavença entre eles dois. E agora repara o que é que está aqui escrito. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, o que é que diz a palavra de Deus? Partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então o ministério de Barnabé não teve a encomenda da igreja, mesmo não tendo conhecido, e isso é o que eu acho, é que não teve conhecimento da desavença, mas também não partiu encomendado, mas no alargamento do território, está comigo? Na confirmação do território, a igreja encomenda Paulo e Silas para uma nova missão. Nós temos que entender várias coisas aqui, irmãos. Primeiro que tudo, nós temos que chegar ao pé do Senhor e dizer assim: Senhor, eu tenho me portado mal, porque eu só aceito pessoas à minha volta que me confirmem, que sejam iguais a mim, que pensem iguais a mim, que me validem. Pessoas que não me validam, que são contrários à minha vontade, que às vezes até me chamam a atenção, eu preciso de ter ao lado. O que é que isso faz? Abre mais ainda as nossas fendas. Irmãos, nós fomos colocados juntos para trabalhar as nossas ofensas. Nós fomos unidos num corpo tão diverso e fomos obrigados pelo Senhor a dizer, agora tem que ser um. Olhem que desafio. É fácil ser um com vocês? Não. Não é fácil porque somos muito diferentes. Temos objetivos diferentes, sonhos diferentes, desejos diferentes, ministérios diferentes, missões diferentes, olhar diferente. Tudo diferente. Contudo, o Senhor diz, eu quero que vocês sejam um. Como é que nós vamos ser um? Valorizando a diversidade na unidade da doutrina.
Enquanto a unidade não estiver agarrada à uniformidade de Cristo e da sua doutrina, nós não conseguimos ser um na diversidade de dons e capacidades. Isto é aquilo que o Espírito Santo está a dizer à nossa vida. Nós precisamos chegar ao pé de Deus e dizer assim, olha Senhor, eu tenho-me portado mal porque eu não tenho valorizado o meu irmão na sua diferença. Eu na realidade tenho-me queixado do meu irmão porque ele é diferente de mim. Oh, irmãos, eu estou a falar de coisas que eu faço e que vocês fazem. Eu não vos estou a perguntar se vocês fazem. O Espírito do Senhor diz-nos de uma forma claríssima que nós todos fazemos. E que nós temos que parar de fazer isto. Porque isso só vamos alimentar a nossa ofensa. A fenda cada vez fica mais larga. E aquilo que nós temos de dizer é, se eu fui amado com um amor que eu não merecia, como é que eu tenho que amar? Com um amor que as pessoas não merecem. Se eu fui perdoado de um perdão irreconciliável, qual é o limite do perdão que eu tenho que dar ao meu irmão? Irreconciliável. Por isso é que a primeira mensagem, que foi da semana passada, é tão importante para nós conseguirmos encaixar esta. Porque Paulo vai nos mostrar aqui hoje que nós estamos nos pés de Paulo, nós estamos no lugar de Paulo. Porquê? Porque nós estamos a começar uma nova missão. E somos chamados por Deus a olhar para aquilo que nós temos ainda que trabalhar. Não temos que parar a nossa missão que nos foi dada pelo Senhor, que é pregar o Evangelho, enquanto estamos a ser trabalhados nas nossas fendas. Paulo parou? Não, Paulo pegou em Silas e foi encomendado pela igreja. E continuou a pregar. Agora, o que é que aconteceu na vida de Paulo? Paulo, à medida que foi passando, à medida que ele foi sendo abandonado realmente por pessoas que estavam ao lado dele, quando ele foi cada vez mais sendo maltratado por pessoas que não eram de Cristo, ele começou a perceber que, afinal, Marcos poderia ser útil ao ministério do Reino de Deus. Está comigo ainda? Então, à medida que nós vamos sendo santificados, nós não largamos a uniformidade em Cristo, mas não podemos desvalorizar a unidade da diversidade e coesão que nos é necessária como corpo de Cristo. Bom, eu espero que isto esteja a fazer sentido para vocês como está a fazer sentido para mim. Porque senão para a semana vocês não vão perceber nada da pregação. Porque para a semana nós temos de estar preparados a olhar para Paulo e a dizer assim, agora já tenho as minhas fendas tapadas, agora eu vou tapar as fendas dos outros. Ouça, isto é muito importante nós entendermos agora. Porque nós estamos a ser Paulo neste momento, a ser enviados para uma nova missão, tapando as nossas fendas à medida que caminhamos com Cristo, para que quando nós chegarmos um pouco mais à frente e percebermos a necessidade dos nossos irmãos, nós já não estejamos tão presos à nossa necessidade. Entendeu assim? Então aquilo que é necessário nós entendermos é isto, unidade versus uniformidade. Não, a unidade é engajada na uniformidade de Cristo. Porque à medida, eu tenho dito isto muitas vezes, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, seja de que perspectiva nós nos encontramos. Esteja eu no oeste, o Sérgio Ricardo no oeste, o Sérgio Faia no oeste, e aqui o Leonelinho no norte, independentemente, à medida que nós nos encontramos com Cristo, nós vamos nos aproximando uns dos outros. Mas viemos todos de sítios diferentes. E é isto que nós temos a entender. Nós temos que entender isto. E na realidade, no final da vida de Paulo, e nós podemos ver isso em quase 10 anos do final da vida de Paulo. Vamos pensar que nesta altura estamos aqui à volta do ano 40, ok? No ano 40 depois de Cristo. E isto está a acontecer. No ano 60 depois de Cristo, vemos um Paulo completamente transformado. Sabe porquê? Em primeiro lugar, porque ele não parou de tapar as suas fendas com o amor de Cristo. E em segundo lugar, porque no mesmo tempo ele continua a pregar o Evangelho tal qual como ele é. Sabe quem é que muda mais rápido quando prega o Evangelho? É o pregador. Pelo menos devia ser. Eu agora lembrei-me de uma série de pastores que são uns marotos, só querem é dinheiro. Só querem a fama. Só querem a nome. Mas vamos dizer então assim, quem é que tem o privilégio de ser primeiro transformado pelo Evangelho? Aquele que prega.
Porque nós só podemos entregar daquilo que temos. Ponto. E só vamos receber se alguém nos der. Romanos 10. Como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Então nós não pregamos apenas de boca, mas pregamos através de tudo aquilo que nós somos. Então no final da vida de Paulo, nós vemos aqui coisas muito interessantes. Abra comigo em Colossenses, no capítulo 4:10. E eu creio que isto é gradual. Então, Paulo no ano 60 a 62, ele está preso em Roma, domiciliariamente, e ele está a escrever as 4 cartas que são chamadas 4 cartas prisionais, que são elas Gálatas, Efésios, Filipenses e Filemão. Ok? Desculpem, Gálatas, Efésios, Colossenses e Filemão. Não é Gálatas, é Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. São estas 4. Gálatas não é prisional. Mas ele escreveu estas 4 cartas e estas 2 que eu vou mencionar, elas estão aqui de uma forma gradual. E ele no capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, o que é que diz aqui? Acolhei-o. Ouçam, vêem um coração diferente? Ou não? Vêem fendas tapadas? O que é que Paulo está a dizer? Olha, este irmão precisa também da vossa ajuda. Ele precisa de sentir acolhido. Oh, irmãos, não estão a ver a diferença? Nós só vamos conseguir ser de bênção para os outros quando Deus é bênção para nós nessas áreas. Enquanto nós estivermos resistentes a ser trabalhados pelo Senhor em alguma área, nós jamais vamos ser bênção nessa área para alguém. E nós não queremos ser tropeço para o nosso irmão. Amém? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Ouça, onde é que Marcos estava? Onde é que Marcos estava? Na prisão com Paulo. Porque Paulo está a escrever a partir de casa, prisioneiro. E onde é que Marcos estava? 20 anos depois de ser rejeitado por Paulo, mas ser confortado, consolado, exortado e reedificado por Barnabé, estava na prisão com Paulo. Então Paulo está a escrever aos Colossenses, malta que ele ama, e ele a dizer, olha, saúda-vos Aristarco, que é meu companheiro, e Marcos. Olha, e já vos dei instruções, quando ele for ter convosco, vocês têm que acolhê-lo. Vejam comigo em Filemão, que era um homem de Colosso. É uma carta que é escrita para um dos colossenses, mas é uma carta prisional, é uma carta de amizade, é uma carta também de exortação, é uma carta de pedido de Paulo para alguém que vivia em Colosso, que era da igreja aos colossenses. E o que é que diz agora aqui? Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, e depois diz o quê? Demas e Lucas, e agora o que é que ele já está incluído? Meus cooperadores. Ouçam, antes, Marcos não foi colocado como antes do cooperador, foi depois. Aristarco, meu companheiro, e Marcos, que está comigo. Vocês veem alguma diferença ou não? Estão a ver aqui uma parte gradual, mas o que é que aconteceu com Paulo? Paulo sofreu a presença de Marcos, mesmo eles não sendo iguais. Provavelmente Barnabé já não era vivo, Barnabé já não acompanhou mais Paulo, Barnabé já não estava mais com Marcos, Barnabé já não é mencionado nas cartas. Mas Paulo entendeu pelo Espírito Santo que ele tinha fendas que tinham que ir sendo tapadas à medida que ele caminhava com Cristo. Agora abra comigo em 2 Timóteo 4, 9 a 11. Isto já não é uma carta prisional, não é uma carta de 61, 62, muito provavelmente é de 66, 67. São das últimas cartas que Paulo escreveu ao Timóteo e ao Tito, como pastor deles, como pai deles na fé. E ele diz assim, procura vir ter comigo depressa
E muito provavelmente esta era uma carta em que Paulo estava a ser aprisionado pela segunda vez e ele sabia da sua morte que estava à porta. Por isso é que ele diz nos versículos antes, no capítulo anterior, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a minha morte está à porta. E ele diz agora assim a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, que já foi mencionado anteriormente em outras cartas, pelo menos na de Filemón, ouça, só quando nós somos verdadeiramente abandonados é que nós damos valor a quem estava ao nosso lado, mesmo com dificuldades e fragilidades, com medo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e aqui não estamos a ver abandonos, ok? Estamos a ver multiplicação de dons por outros lugares. Somente Lucas está comigo. Agora ele diz o seguinte: toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Ouçam, que nós todos olhemos à nossa volta, mas eu convido-os mesmo a olhar à vossa volta. Olhar para o lado. Pode ser para o esposo, para a esposa, pode ser para o amigo, pode ser para o inimigo. Mas olhe à sua volta e veja quem é que você não tem considerado, porque não é igual a si. E hoje trate de começar a trabalhar as suas fendas com o amor de Cristo, na uniformidade da doutrina de Cristo, porque nós fomos amados com um amor que não merecíamos, fomos perdoados de um perdão que não era perdoável. Não tínhamos a capacidade e agora somos convidados a amar com esse mesmo amor com que fomos amados e a perdoar esse mesmo perdão com que fomos perdoados. Deixe-se de lado, negue-se a si mesmo e tome essa cruz a cada dia de amar com um amor que não é seu, é de Cristo, com perdoar um perdão que não é seu, é de Cristo. E siga a Cristo nestas coisas. E siga a Cristo nestas coisas. Então o meu convite para os irmãos é que vocês possam olhar à vossa volta. Mas olhem mesmo à volta agora. Olhem à volta. É que eu estou a ver todos. E o todos estão-me a ver, mas não estou a ver todos, né? Olhem à vossa volta. Vejam quem Deus trouxe hoje aqui. Vejam quem Deus trouxe na vossa vida, quando vocês saírem daqui. E vocês amem com o amor com que foram amados. Perdoem o perdão que foram perdoados. E entendam que unidade é entender, reconhecer que cada peça no corpo faz o seu trabalho juntos e unidos por ligaduras, por juntas. E que cada um, quando faz a sua parte, que é diferente da do outro, então o corpo todo é justo e edificado num só. E que a uniformidade nos exige semelhança a Cristo. Não queira que as pessoas sejam uniformes a si, porque eles só vão replicar o seu erro. Entendeu isto? Não queiram que as pessoas sejam iguais a vocês, porque vocês só vão multiplicar as vossas fragilidades, as vossas fendas. Queiram que elas sejam cada vez mais unidas e uniformes a Cristo, para que elas consigam entender a multiforme graça de Deus na unidade do corpo de Cristo, que fala de diversidade e coesão no mesmo lugar. Então que nós possamos pensar nisto, gostava de pedir que o grupo de louvor pudesse subir, que nós pudéssemos pensar nisto, que nós nos rendêssemos àquilo que o Senhor nos está a dizer hoje, que nós pudéssemos trabalhar toda esta unidade e uniformidade, que nós pudéssemos entender esta verdade das Escrituras, que pudéssemos olhar para Paulo e perceber, ok, eu não vou parar com o ministério que o Senhor me chamou de pregar o Evangelho, mas à medida que eu prego o Evangelho, eu quero que o Senhor vá multiplicando o seu amor e o seu perdão na minha vida, para que eu possa olhar para os outros de uma forma diferente como Ele olha. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos curvar as nossas cabeças e vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo naquilo que Ele é, na pessoa que Ele é, naquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas para a sua igreja ser edificada. Vamos louvar a Deus.